Uma boa noite a todos, agora 6h15 passado já, né? Comumente às quintas-feiras nós fazemos live, mas sempre mais tarde, às 9 horas da noite. Hoje resolvemos antecipar um pouco para 6h15 da tarde, enfim, por compromissos outros que surgiram, mas muito bom tê-los aqui. Boa noite, Mariana. Havíamos cometido um engano terrível, né? Eu tinha entrado na live pelo Instagram do Google, Luiz Gustavo. Eu estava com o celular dele, porque o meu está dando problema com o sinal do Wi-Fi. E aí comecei a live lá no Instagram dele, mas enfim, viemos para o Instagram e para a conta certa. Eu acho que o pessoal estava estranhando que o Luiz Gustavo estava entrando ao vivo numa live. Tudo bom, Nath? Como que estão as coisas por aí? A Nath lá dos Estados Unidos. Se o Rafa estiver por aí também, um abraço a ele, um abraço para Terezinha. Possivelmente a Terezinha está se alimentando ou dormindo uma hora dessa, né, Nath? A coisa funciona mais ou menos assim. Juliana, Carol, Mariana, excelente. Só vou pedir para que depois coloque aí o tema da live, Newton, para que eu consiga fixar aqui para as pessoas terem ideia do que nós iremos tratar hoje. É um tema um pouco estranho. O tema é homem não é máquina nem rato, e aí eu explico. É evidente, a ideia da live é explicar o tema, né? Eu explico um pouco o porquê desse tema. Boa noite, Sara. Boa noite, Sura. Sou linda. Muito bem. Vocês colocam os nomes aqui que é sempre muito difícil de ler. Você não sabe até onde vai o nome, até onde vai o sobrenome. De qualquer forma, eu fico muito feliz de tê-los aqui nessa live. Só deixa eu fixar aqui. O Newton mandou fixar comentário. Pronto, tá fixado. Homem não é máquina nem rato. Bruno Zaninetti, grande Bruno, tá por onde hoje, querido? Tá por onde nesse Brasilzão aí? Elza, excelente. Bom, serei um pouco breve na live de hoje, não quero tomar muito tempo de vocês, mas quero uma quinta mais, poder oferecer algo que possa fazer diferença, que possa trazer um elemento de reflexão. Marina de Unai, que bom, Rio Grande do Sul, é isso? Que possa trazer elementos aí de reflexão para vocês no dia de hoje. O tema dessa live, já explico o porquê, homem não é máquina nem rato, salvo engano, está no livro de Viktor Frankl, o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, né? E ele traz essa ideia também em outros livros dele, em que ele vai falar de algumas abordagens que existem dentro da psicologia que estão acostumadas em ver o homem como um ser determinado, ou como um rato, dentro da sua dimensão mais animal, né, mais reativa de estímulo e resposta, ora como uma máquina que deve ser meramente ajustada, uma máquina que deve ser consertada. Então, essa ideia de que homem não é rato e de que homem não é máquina, vem um pouco dessa noção que durante muito tempo foi predominante na psicologia, de que o homem ou é um ser que deve ser conceitado, entendido, estudado, minuciosamente analisado e, portanto, ele pode ser conceitado como conceita-se uma máquina, ou que ele é um rato e ele pode ser condicionado, ele pode ser determinado. Quero contar aqui de início uma história que eu acho que contribui bastante para a nossa reflexão, que é um dos primeiros experimentos da psicologia, que é o experimento de Pavlov. Pavlov, ao iniciar os estudos da psicologia, iniciar os estudos da psique humana, ele fez alguns testes com cães. E os testes que Pavlov fazia com os cães era basicamente o seguinte, eu vou falar a grosso modo aqui, correndo o risco de ser bem simplista, mas só para situá-los nisso tudo. Pavlov percebeu que diante de um estímulo específico, os cães apresentavam um comportamento também específico, um comportamento quase que determinado. Então, por exemplo, diante de um pedaço de bife, diante de uma comida, inevitavelmente os cães salivavam. Então ele colocava o bife e os cães salivavam, colocava o bife e os cães salivavam, né? E aí ele, junto com o bife, acendia uma luz, colocava o bife e os cães salivavam, acendia uma luz, colocava o bife e os cães salivavam, e a coisa foi ficando tão condicionada, tão autômata, né, tão determinada, que chega um momento que só de o cão ver a luz, mesmo que não tenha o bife, ele já começa a salivar. E a psicologia começa fazendo os estudos junto aos animais, o Pavlov junto aos cães, o Skinner
né, da psicologia comportamental, behaviorista, junto aos ratos, percebendo que dentro dessa dimensão da psique, muitas coisas podem ser determinadas, muitas coisas podem ser condicionadas e, portanto, o homem também pode ser condicionado, pode ser determinado, enfim. E a psicologia começa um pouco vendo o homem como um ser condicionado, não como um ser livre, um ser responsável, não como um ser autônomo, mas como um ser autômato. O que é um autômato? O que é um autômato? Um autômato é uma máquina, um autômato é um robô que não tem a autonomia, que a sua dimensão, né, pessoal está condicionada a uma questão mecânica, né, de engrenagens, determinado de fato por sua função. Então, a ideia aqui no início, na gênese da psicologia, né, com uma visão ainda muito reducionista, é que o ser humano era alguém autômato, e como uma máquina, como um animal, como um bicho que tem uma dimensão elevada, uma dimensão de psique, que tem algumas aspirações, alguns desejos um pouco mais nobres, mas assim, no todo ele conta com um maquinário estruturado, que pode ser medido, que pode ser mensurado, que pode ser quantificado e, portanto, pode ser ajustado, pode ser determinado. Então, se de um lado nós temos uma visão de um homem autômato, de um outro lado começa a surgir toda uma vertente, aqui eu me utilizo de Viktor Frankl para falar disso tudo, toda uma vertente de o ser humano como um ser autônomo, ou seja, um ser humano que não é livre de alguns condicionamentos, mas é livre para se posicionar frente a esses condicionamentos. E quais são os condicionamentos que durante muito tempo na psicologia foi visto como algo muito determinista? Por exemplo, um primeiro condicionamento que seria o condicionamento e o determinismo do tipo genético, ou seja, nós somos frutos da nossa carga genética, da nossa dimensão genética. No fim das contas é como se eu dissesse, para que fique claro, a culpa do que eu faço, a consequência dos meus atos, a justificativa de tudo aquilo que eu sou não pesa sobre mim, pesa sobre os meus avós. A culpa é dos meus avós, porque a culpa é da minha linhagem, a culpa ela é genética, a culpa é do DNA, a culpa é daquilo que foi herdado. Eu não tenho culpa. Lembra? Eu sou só um autômato, eu sou uma máquina determinada, já pensada, que já veio a esse mundo com algumas funções específicas e essas funções específicas estão diretamente ligadas a minha dimensão genética, minha carga genética, ou seja, tudo que eu faço, os louros e a culpa, não sou eu quem as recebo, não sou eu quem as assumo. A culpa é dos meus avós, porque a questão é genética, determinismo genético. A culpa é dos meus antepassados, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva, a culpa é sei lá de quem, mas a culpa está na minha linhagem, está no meu passado, a culpa não pesa sobre mim. Eu não me responsabilizo por nada. Há uma segunda vertente que vai dizer o seguinte, ainda dentro desse campo do autômato, do determinismo. Olha, talvez a culpa não seja dos meus avós. Talvez a culpa seja do meu determinismo psíquico, das vivências que eu tive, das sensações que eu experimentei. Já no útero materno, se eu recebi ou não carinho, se eu fui ou não querido, se eu recebi ou não afago, se as pessoas olharam para mim com ternura ou com estupidez, se eu fui colocado numa escola ou não, se nessa escola, né, eu fui bem acolhido e bem alfabetizado, ou se a minha educação foi negligenciada, se eu tinha irmãos ou se eu era filho único, se eu sofri bullying ou não, ou seja, tem algo que me marca na minha psique, dizem esses autores deterministas que veem o homem como uma máquina ou como um rato, que a culpa não é da genética, a culpa é da psique, ou seja, é dos traumas, é dos complexos, é daquilo que foi vivido na primeira infância, a culpa é psíquica, é um determinismo psicológico, então a culpa já não é dos avós, a culpa é dos pais. Então a culpa está nos meus pais, por ter tido os pais que eu tive, por ter recebido a educação que eu recebi. A culpa está neles. Desculpa que é o WhatsApp que fica aqui abrindo, mas chegando mensagens. A culpa está nos meus pais. O que eles fizeram ou deixaram de fazer comigo, é isso que faz com que eu seja o que sou e não outro. Né? Um segundo tipo de determinismo. Há um terceiro tipo de determinismo terrível,
né, assim como os outros dois, que vai dizer, olha, não é bem isso, não é nem a culpa dos avós, nem a culpa dos pais, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meio em que eu convivo, a culpa é da sociedade, a culpa é do meio no qual eu estou instalado, as relações que eu estabeleço, né, o modus operandi da coisa, né, a praxe. A culpa é do chefe, não é nem do avô, determinismo genético, nem dos pais, determinismo psíquico. A culpa agora então pesa sobre os ombros do meu chefe, né? Se assim nós pudéssemos falar de forma lúdica aqui, só para deixar um pouco mais didática. Obrigado, Carol, foi isso que eu fiz, Carolina, acabei de botar aqui no silêncio mesmo, estava incomodando a live. Então, é um outro tipo de justificativa que eu dou, é um outro tipo de determinismo que pesa sobre os homens. É um outro tipo de vertente, de forma de ver o homem como um ser condicionado, como uma máquina, como um rato, como alguém que pode ser levado a fazer o que faz, sem, contudo, assumir de forma responsável os atos que tem. Ou seja, o terceiro nível é o nível do determinismo social. Um sociologismo, ou seja, nós temos esse biologismo, esse geneticismo, nós temos esse psicologismo, nós temos esse sociologismo, ou seja, tentativas. Padre Paulo, bom tê-lo aqui lá de Roma, ora pro nobis aí, Padre Paulo, tentativas de cercear a liberdade do homem, de olhar para a pessoa humana e dizer a ela, olha, você não é livre, se não é livre, busque alguém a quem culpar. Se não é livre, vitimize pela condição na qual você está. Se você é livre, simplesmente responda da forma pré-determinada que você tem e deve responder. Só que você entende que isso é trágico? Isso faz com que nós nos tornemos reativos. O que é uma pessoa reativa? É uma pessoa que lida com estímulo e resposta. Muitas vezes nós somos reativos e estamos sendo reativos porque nós não conseguimos ainda pegar nas mãos o elemento da liberdade. Quando nós somos reativos, né, toda ação tem uma reação. Se nós estamos sendo reativos, nós simplesmente nos justificamos dizendo o seguinte, olha, eu fiz porque você me provocou a fazer deste modo. A pessoa reativa, gravem isso, ela fica muito presa na dimensão do ter. Ela não está na dimensão do ser, que é onde se dá a liberdade. Ela está presa, engessada na dimensão do ter. A pessoa reativa, ela diz o seguinte, olha, se eu tivesse condições econômicas distintas, Thaís, bom ter você aqui, meu amor. Se eu tivesse condições econômicas distintas, se eu tivesse, entende a dimensão do ter? Se eu tivesse uma família que não essa, se eu tivesse recebido uma escolarização que não esta, se eu tivesse, a pessoa reativa, ela enche a sua vida do ter, do verbo ter. E a todo momento ela fica nesse se eu tivesse, né? Se eu tivesse tido avós diferentes, se eu tivesse recebido uma carga genética de ancestrais outros que não esses, se eu tivesse sido afortunado por ter tido uma família que me deixa uma herança, se eu tivesse o caramba 4 e fica enchendo a vida de ter, do verbo ter, e ela é reativa. Então assim, se eu tivesse, é isso. Como eu não tenho, então eu sou mesmo essa miséria. Eu sou, né, essa mediocridade. Eu sou isso que vocês estão vendo e não posso ser outra coisa porque fizeram de mim isso. Os meus avós fizeram isso, carga genética. Os meus pais fizeram isso, dimensão psíquica. O meu chefe fez isso, dimensão social. Sempre alguém recebe os louros ou sempre alguém recebe as culpas. Na verdade, normalmente as culpas. Os louros eu tento tirar alguma explicação genial de que eu tive algum tipo de sacada dentro dessa vida determinada e pouquíssimo livre, né? Os louros acabam no fundo sendo meus, mas as dificuldades acabam sempre pesando sobre os ombros de outro. Isso é uma pessoa reativa e nós não podemos ser reativos. Nós não somos chamados a sermos pessoas reativas. Nós somos chamados a sermos proativos. Proativos. O que é uma pessoa proativa? É alguém que não está preso no ter.
no verbo ter, se eu tivesse, mas é alguém que está a todo momento refletindo sobre o ser, não o ter, mas o ser. Entendem? Então assim, não é o seguinte, se eu tivesse nascido numa outra família, se eu tivesse nascido em outro tempo, esse discurso chato que ninguém mais aguenta, né? Mas é o seguinte, se eu assumisse, se eu fizesse, se eu empreendesse, se eu, né, me reconfigurasse, entende? A pessoa vai trazer para ela, não é culpa de ninguém que a deu ou deixou de dar, mas ela que fez ou deixou de fazer porque pensou ou não acerca disso, porque colocou lá o seu coração ou não, porque gastou tempo com isso tudo ou não. A Leiane está dizendo, o Dr. Pacheco falou sobre isso numa live sobre maturidade, dos 3 pontos citados, um deles é não reagir, não refletir e tudo que nos é imposto. Perfeito, é exatamente isso. Obrigado pela contribuição, ainda não vi essa live do Pacheco, quero ver sobre os 3 níveis de maturidade, mas é exatamente isso, a pessoa imatura, ela fica presa no ter. Ela é reativa, ela acredita, ou ao menos se desculpa com isso, convém para ela acreditar nisso, que ela é autômata. A pessoa proativa, ela entende que ela é autônoma. Entre o estímulo e a resposta, existe a sua liberdade de escolha. Entre o estímulo e a resposta, existe a sua liberdade de escolha. Uma máquina não tem esse hiato, não tem esse espaço. Por exemplo, uma máquina, eu aperto um botão, estímulo, e ela reage respondendo aquilo que é a sua programação. Se agora eu apertar o botão aqui, que está no meu canto superior direito, encerrar, essa máquina obediente que é, programada que é, determinada que é para cumprir a função de um toque, de um dedo, se eu apertar agora aqui, ó, encerrar, essa máquina não pode fazer outra coisa que não obedecer a este comando. E se ela não fizer, ela está doente, né? Ela está estragada. Ou eu jogo fora ou eu mando consertar, mas ela já não se presta. Ela não tem um hiato, não tem aqui um espaço de decisão, de tomada de consciência. Não tem um espaço da liberdade da vontade, do vontade de sentido, do sentido da vida. Não tem reflexões acerca, tá, eu estou recebendo essa pressão. O que eu faço? Eu cedo ou eu cresço? Eu sucumbo ou eu triunfo? O que eu faço diante disso? Eu estou recebendo a dedada, eu estou recebendo o estímulo, eu respondo tal e qual diante de um bofetão. Eu dou a outra face, princípio, né, cristão, ou eu lhe dou uma outra bofetada. Tomou, levou. É lei de talhão, olho por olho, dente por dente, ou é a lei da liberdade, das pessoas livres, do justificado, daquele redimido que pode colocar-se em cena, que pode assumir-se de forma autônoma e perguntar-se o que eu posso fazer, o que convém que eu faça. Isso é proatividade, porque aqui entra o ser, aqui entra eu, aqui cai fora o ter, cai fora os outros, cai fora o determinismo e entra em jogo a pessoa humana, que não é máquina, que não é rato. Eu consigo condicionar um cão, mas eu não consigo condicionar uma pessoa. Ah, mas as pessoas podem ser condicionadas. Podem ser, desde que elas sim as queiram. A qualquer momento a pessoa pode responder de forma distinta. A qualquer momento ela pode se opor à programação que estão fazendo a ela. Até se alguém for submetido a uma forte pressão, se alguém lhe botar uma arma na têmpora, uma arma na testa, e falar, repita o que eu vou lhe dizer, ou eu te mato, até entre a bala, o cano e a cabeça, o miolo, tem aqui, entende? Um hiato, tem um espaço que é um espaço de decisão. Eu aceito o que está sendo imposto. Vai para o IGTV, Carol. Eu aceito o que está sendo imposto ou eu decido-me por algo contrário. Eu aceito repetir o que está sendo pedido para não morrer, ou eu morro e dane-se o que essa pessoa está tentando dizer que eu devo fazer.
Entende? É um pouco daquela passagem de Sócrates, que toma o cicuta. Sócrates poderia não ter tomado o cicuta. Disseram que ele estava criando uma revolução no seu tempo, né? Que ele estava levando os jovens a caminhos distintos daquele que a sociedade apregoava na sua época. Então ele foi condenado à morte por cicuta. E a grande questão é o seguinte: entre aquele veneno, cicuta, que lhe foi, né, imposto, que lhe foi determinado enquanto uma decisão judicial, e Sócrates, havia aqui um hiato. É o hiato do que eu faço, porque ainda cabe uma decisão. Eu posso simplesmente dizer, olha, pois bem, então eu paro, então eu recuo, então eu abro mão das minhas ideias, então eu paro de dizer, eu vou desdizer tudo que eu falei até agora, né? Eu não quero nem morrer porque sou covarde o bastante para dar a minha vida pelos meus ideais, nem subverter a juventude ou qualquer coisa que o seja. Ou seja, existe aqui uma liberdade de pessoas autônomas. Nós não somos autômatos, nós somos autônomos. Nós é quem decidiremos o que faremos com a nossa vida. Como nos diz Viktor Frankl, nós não somos aquilo que fazem de nós. Nós somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Em última instância, sempre há liberdade. Como diz, né, um filósofo existencialista, até nihilista, mas enfim, uma frase interessantíssima, Jean-Paul Sartre, ele diz: nós somos livres de tudo, exceto de abrirmos mão da nossa liberdade. Nós somos livres de tudo, exceto de deixarmos de sermos livres. Isso nos faz pessoas, isso nos faz livres, isso nos faz proativos, isso faz com que nós não tenhamos que viver com desculpinhas, com mimimis, com vitimismos, buscando a quem culpar, culpa do avô, culpa do pai, culpa do chefe, é o caramba, a culpa é minha. Eu assumo, eu vivo em primeira pessoa e sou eu quem decido o que eu faço com essa vida que me foi dada, que me foi imposta. Os rumos que eu tomarei, a rota que eu traçarei está sob as minhas mãos. E como tem faltado hoje na sociedade, nas empresas, nas famílias, pessoas proativas, não é mesmo? Assim, você para ver, por exemplo, uma situação real. Esses dias eu fui fazer uma palestra junto ao Senac aqui de São Carlos, e foi um professor da UFSCar palestrar. Ele disse algo interessantíssimo, o professor Paulilo. Ele disse, trazendo dados, né, que grandes empresas, como por exemplo a Google, já não estão muito preocupadas com diploma, já não estão muito preocupadas com certificado. Pouco importa se você fez a sua graduação ou não, se você tem, né, um reconhecimento por um conselho que regulamenta essa profissão ou não. Antes de tudo, eu quero saber se você tem caráter, se você tem virtude, se você é uma pessoa proativa, porque nem as empresas mais aguentam esse discurso vitimista, esse discurso que está sendo colocado na cabeça de jovens, né, de movimentos minoritários, de lutas bestiais, abobalhadas, terríveis, que colocam a pessoa humana de modo fragilizado, de modo vulnerável, de modo a encerrar-se numa situação que julgam ser uma situação limite, porque tentam achar desculpas. Há uma dívida social, há uma dívida histórica, né? Tudo cai nesse discurso de vítima, tudo cai nesse discurso reativo, onde eu não me sinto livre o bastante para entender que, apesar dos pesares, sou eu e mais ninguém que decide. Se em algum momento decidirem por mim, o que eu farei com a decisão que essa pessoa tomou está nas minhas mãos. Eu não sou aquilo que fazem de mim, eu sou aquilo que eu faço com o que fazem. Em última instância, sempre autonomia, sempre movimento proativo. Esqueçamos o ter e vivamos no ser. Se eu tivesse, pouco importa, já está dado. O que eu faço com isso? O que eu faço? Aí entra a dimensão do ser. Muito bom, a ideia era trazer um pouco desse tema, da reatividade, da proatividade para vocês, da autonomia e do modo de ser autômato. Deixa essa live gravado, fica aqui 24 horas no Instagram e depois sobe para o YouTube. Se vocês quiserem nos ajudar, por favor, print essa tela, print essa live, coloque nos seus stories, peça para que as pessoas venham curtir a minha página no Instagram, porque cada vez mais quero oferecer esses conteúdos. Tivemos live segunda e terça sobre o término do ano novo
né, do ano antigo e início do ano novo. Estamos tendo essa live hoje, Homem Não É Máquina Nem Rato. Teremos outros conteúdos, outras lives, sempre abrindo caixas aqui de perguntas nos stories. Nos ajude a levar isso tudo adiante, se possível, printe essa tela, compartilhe, chame as pessoas para conhecer esse conteúdo. Obrigado, Carol, obrigado, Gui, obrigado, Pi, obrigado, professor Gustavo, Diego, Padre Paulo lá de Roma, Mamanzini, Thaís, Apoli, Ana Cristina Rufino. Excelente, né? Até a próxima, que a priori é quinta-feira que vem, mas se surgir alguma antes disso, eu digo a vocês. Lembrando que as vagas, ainda existem algumas poucas vagas para o Calculando Rota 2020, que vai ser uma manhã de formação aqui em São Carlos. Se tiver interesse, entra no link que está lá na minha bio, o link está lá na bio, clique, faça a sua inscrição, R$ 49,90, uma manhã de formação para conseguirmos calcular a nossa rota do próximo ano. Até mais, um forte abraço!